Dando continuidade então ao nosso estudo de número 117, né? O Ministério dos Anjos Bons. Nós fizemos no vídeo anterior 20 perguntas e respondemos biblicamente. E agora vamos prosseguir a partir da 21ª pergunta. Esse estudo tão importante, tão revelador da palavra de Deus a respeito dos anjos bons. A pergunta 21, ela é a seguinte: quando foi posto na cova dos leões, de que maneira disse Daniel haver sido salvo da morte? Vamos ver a resposta então na palavra de Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Daniel 6, verso 22. Olha que interessante. Então Deus enviou ali o seu anjo para livrar Daniel daqueles leões ferozes, né? Pergunta 22. Quando cercado pelas hostes sírias, que disse Eliseu e pelo que orou para animar seu temeroso servo? Vamos ver o que ele disse. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6, 16 e 17. Então nós temos aqui que relato impressionante, né? Aquele servo de Eliseu, provavelmente Geazi, né? Estava ali com medo, vendo todo o exército sírio acampado ali ao redor de Eliseu e de Geazi. E ele ficou com medo, porque só nós dois, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu orou. Deus abriu os olhos daquele servo e ele viu o tanto de carro, de fogo, de cavalos e carros de fogo que estava ali ao redor deles. Quem poderia ser aqueles que estavam ali? Certamente eram os anjos magníficos e poderosos de Deus, né? Vamos para a pergunta 23. Que diz dos carros de Deus o salmista? Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Salmo 68, verso 17. Olha, então são muitos mesmo, né? Pergunta 24. Por que meio foram os apóstolos libertos da prisão? Vamos ver mais uma intervenção dos anjos aqui na história humana, né? Mas de noite um anjo abriu as portas da prisão e tirando-os para fora, continua seguindo o relato, né? Atos 5:19. Então, vemos aqui que um anjo libertou João da prisão, né? Estava cheio de guardas ali, acorrentado, e ele foi liberto. Pergunta 25. Como foi Pedro libertado mais tarde? Vamos ver outro relato aqui agora. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Atos 12, 7 a 10. Olha que relato impressionante, né? Então os anjos, eles estão envolvidos diretamente com os servos de Deus, os anjos bons, né? Para livrá-los, para guardá-los, conforme as ordens divinas, né? Nota, o que chamamos lei física não constitui obstáculo para os serviços dos anjos. Ferrolhos e trancas e portas de prisão desaparecem à sua vontade. E à sua presença brilham os calabouços como se fossem palácios. Nenhum lugar pode ser tão escuro, nenhuma caverna tão profunda e tenebrosa, nenhuma cela de inquisição pode ser tão reclusa e fétida, nenhuma fortaleza tão fortemente guarnecida que não possam ter rápido e fácil acesso se um filho de Deus ali estiver. Nós vemos aí que realmente não há limites
para o que os anjos bons podem fazer em favor dos filhos de Deus, né? Pergunta 26. Quando Elias estava para iniciar uma viagem de 40 dias, como foi ele fortalecido para ela? E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, 7 e 8. Olha, meus amados, então aqui nós vemos que o anjo, ele deu de comer ali, né, ao servo de Deus, a Eliseu, a Elias, melhor dizendo, né, e ele com aquela comida ali, e aquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, né, até chegar ao Monte Horebe. Pergunta 27. Depois de seus 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, como foi Jesus fortalecido? Vamos ver. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram uns anjos e o serviram. Mateus 4, verso 11. Então vemos aqui que os anjos ministraram também a Jesus, né, em seus momentos ali de recuperação daquele jejum. Pergunta 28. Como foi Cristo fortalecido enquanto sofria no jardim do Getsêmani? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 43. Então, mais um momento aqui da vida terrena de Jesus. Ele teve aí a ajuda dos anjos, né? Um anjo aqui do céu o confortou naquele momento de extrema agonia, né? Pergunta 29. Estão os anjos interessados no plano da salvação? É óbvio, né, que sim. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar? Pedro diz lá em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 12, né? Então os anjos desejam bem atentar para a salvação dos seres humanos, né? Pergunta 30. Interessam-se eles na conversão dos homens? Óbvio que sim, né? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Olha que maravilha, meus amados. Então saiba você que está me assistindo agora, que se você se converter, se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo, os anjos bons vão ficar muito felizes, cheios de alegria pela sua decisão. Quem não vai gostar vai ser os anjos maus. Enquanto você está distante de Cristo, os anjos maus estão satisfeitos. Mas Cristo pode resgatar você das garras do mal. Basta você crer. O poder dele é infinitamente maior do que qualquer hoste das trevas. Acredite, entregue sua vida a Cristo. Pergunta 31. Diante de quem dizem as Escrituras que falamos? Vamos ver diante de quem nós falamos. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, destruiria a obra das tuas mãos? Eclesiastes 5, 5 e 6. Então, se você prometer alguma coisa para Deus, se você fizer algum voto, é melhor você cumprir. Porque o anjo ele está ouvindo, ele está registrando tudo que você fala com a tua boca. Se você pronunciar algum voto, alguma promessa e não cumprir, a ira de Deus virá. Pergunta 32. De que devem os homens dar conta no juízo? Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Ver também Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, muito cuidado com as palavras que você diz, que você pronuncia. Muito cuidado com o que sai da sua boca. Com as piadinhas, com os escárnios. Muito cuidado. Nós nos defrontaremos com todas essas palavras no dia do juízo, porque todas elas estão sendo registradas. Pergunta 33. Pelo que serão eles julgados? Vamos ver. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida,
e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 2. Então nós vemos aqui claramente que nós seremos julgados pelas nossas obras. Tudo está sendo registrado, escrito nos livros. E nós seremos julgados por todas as nossas obras. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas seremos julgados pelas obras. Pergunta 34. Que mostra que os atos dos homens são registrados? Vamos ver o que mostra que esses atos estão sendo registrados. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Malaquias 3, verso 16. Ver também Isaías 65, 6 e Jeremias 2, 22. Então existe um memorial escrito diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Tudo está sendo registrado. Tá certo? Pergunta 35. Quantos anjos servem a Deus no juízo? Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel 7, verso 10. Visto que os anjos são espíritos ministradores e nossa vida está-lhes desvendada, é razoável admitir que façam registro de nossa vida. Assim, quando os livros forem examinados, eles necessariamente estarão presentes para servir a Deus. Vão ser testemunhas, né? Porque eles estão registrando, eles estão subindo e descendo, como Jacó viu na escadaria, né? Eles estão ministrando aos seres humanos, eles estão protegendo os seres humanos, porque nós vimos que eles se acampam ao redor dos que o temem e os livram, né? E eles estão vendo as atitudes dos ímpios nessa terra. E as muitas vezes que os ímpios atentam contra os servos de Deus. Então eles são testemunhas e tudo isso está sendo registrado. E no grande dia do julgamento, né? Milhares de milhares estarão ali servindo ao grande juiz. Milhões de milhões assistiam diante dele. E é dito lá em Daniel que assentou-se o juízo e abriram-se os livros, né? Então tudo está sendo devidamente registrado para esse juízo, para esse grande julgamento, né? Pergunta 36. Que promete Deus aos vencedores? Vamos ver então qual é a promessa de Deus aos vencedores. Você quer ser um vencedor? Olha o que Deus vai prometer a você. Que Ele promete, né, a você em sua palavra. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, versículo 5. Então, é muito importante que nós vençamos, né? Cristo disse certa vez que no mundo a gente teria aflição, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. E o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós tomarmos essas palavras para nós e lutarmos para vencer com Cristo, deixando que Cristo habite em nós e viva em nós, para que não seja nós que vençamos, mas Cristo em nós, então nós teremos o nosso nome confessado diante do Pai e dos anjos e receberemos a recompensa, né? Seremos vestidos de vestes brancas e o nosso nome não vai ser riscado do livro da vida. Pergunta 37. Que proteção providenciou Deus para o seu povo durante as 7 últimas pragas? Vamos ver o que Ele providenciou para o seu povo nesse período tão terrível da história humana. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmos 91, 10 a 12. Então temos aqui uma declaração muito bonita da palavra de Deus, né? Uma promessa aí segura de que os anjos receberão ordens de Deus a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos.
e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Pergunta 38 e penúltima. Quem estará com Cristo quando ele vier? E que farão? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Olha que interessante. Então, Jesus ele virá na glória do Pai, né? O Pai virá junto, e também os santos anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 16, 27 e 24, 31. Então, quem estará com Cristo quando ele vier, né? O Pai e os santos anjos, né? E última pergunta, pergunta 39. Aonde irão então todos os santos? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles aqui está dizendo dos que ressuscitaram, né? Que fala no verso 16. A encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Teremos então o privilégio de ver não somente os bons e benditos de todos os tempos, mas também os anjos que nos serviram durante nossa peregrinação e com eles conversar. Não quer você ter essa maravilhosa experiência? Talvez você se gaba de conversar com anjos maus, mas eles não têm nada de bom para te oferecer. Ou talvez você ignora o fato de que os anjos bons estão te guardando. Não teria você desejo de um dia conhecer o seu anjo, conversar com o seu anjo, ouvir dos lábios dele todas as vezes que ele te salvou, te protegeu por ordem de Deus? Se esse é o seu desejo, que Deus o abençoe. E que você mantenha o seu compromisso de viver por Cristo e para Cristo. E que se você não se entregou ainda a Jesus como seu Salvador pessoal, que você o faça, para que naquele grande dia, quando Ele vier com seu Pai e os santos anjos, você possa ser arrebatado juntamente com eles, para viver eternamente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanhar mais esse estudo da Palavra de Deus. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.